Agora nós vamos começar a falar das memórias do computador. Primeiro, eu quero com vocês entender qual o conceito de memória para um computador. Vamos lá. O conceito de memória é todo e qualquer local onde os dados são armazenados. Então, sempre que tu tiver que pensar num determinado conceito para memória dentro do teu computador, lembra, memória é todo e qualquer local onde os dados estão armazenados. E quando a gente pensa em estudar as memórias do computador, logo vem à mente algumas nomenclaturas que muito caem em provas de concurso em relação a tipos de memória, como, por exemplo, questões sobre a memória ROM, das quais já caíram muito em provas de concurso, a memória RAM, que também é a memória principal, então é muito relevante, as memórias auxiliares ou secundárias, a memória cache, a memória virtual, entre tantas outras. Então, quando falamos sobre as provas de concurso, o estudo da memória é o estudo do local onde os dados são armazenados. Então, memória é todo e qualquer local onde os dados são armazenados. E nós, como eu disse, temos vários tipos de memória. Nós vamos começar estudando uma memória chamada memória ROM. Vamos começar com a sigla. O que significa o termo ROM? Lê para mim. ROM vem de Read Only Memory, que é a memória somente de leitura. Esse é o significado da sigla ROM, memória somente de leitura. Agora alguém me diria, professor, mas por que ela foi chamada de memória somente de leitura? Porque no caso da memória ROM, observa comigo, ela permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário. Isso quer dizer que o usuário não consegue gravar os seus arquivos num componente de memória ROM. A memória ROM é um dispositivo que já vem gravado de fábrica, os dados já estão gravados. O fabricante do componente de memória ROM já gravou os dados naquele componente de memória ROM. E para o usuário, resta apenas a leitura dos dados. Por isso ela é chamada de memória ROM. É aquela memória que permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário. E o outro ponto, como eu já disse, é claro, que quem escreve, quem grava na memória ROM não é o usuário. Quem grava na memória ROM, quem escreve, é o fabricante. Então, ficar mensurado isso como importante para as provas. Quem escreve no componente com memória ROM é o fabricante. Como eu disse, para o usuário resta apenas realizar a leitura dos dados que já estão previamente armazenados no componente de memória ROM. Muito importante isso. Outro ponto muito estudado em relação à memória ROM é a sua característica de não volatilidade. Isso quer dizer, é uma memória não volátil. Professor, o que significa dizer que a memória ROM não é volátil? Significa dizer que ela não depende de energia elétrica para manter os dados armazenados. Quer dizer, a memória ROM é aquela que vai manter os dados armazenados mesmo na ausência do fornecimento de energia elétrica. Por exemplo, tem um microchip de memória ROM lá no teu computador. Imagina isso, tem um microchip, um componente de memória ROM lá no teu computador. E agora o computador foi desligado completamente. Quer dizer, não tem mais fornecimento de energia elétrica para o teu computador. Foi desligado por completo. Os dados vão permanecer ou não nesse componente de memória ROM? Vão. Como é que tu sabe disso? Porque a memória ROM não é volátil. Isso quer dizer que ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Isso significa que se tu desligar o teu computador, os dados que estão armazenados em componentes de memória ROM não serão perdidos. Não serão perdidos, mesmo quando o teu computador for desligado. Porque essa é a ideia, é uma das características da memória ROM. Então, eu diria que no estudo da memória ROM, as duas características mais importantes é, primeiro, ser uma memória somente de leitura. Segundo, dizer que a memória ROM não é volátil, porque não perde os dados na ausência de energia elétrica. Beleza. Outra coisa importante, deixa eu passar um pouquinho aqui, é o que nós chamamos de utilidade da memória ROM. Porque alguém poderia me perguntar, professor, me dá um exemplo de utilidade da memória ROM no meu computador. Um dos exemplos mais conhecidos é o que chamamos de BIOS. BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Observa comigo, BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída. E nada mais é do que um software, do que um programa de computador que pode estar armazenado num chip de memória ROM. Vamos imaginar isso. BIOS é um programa de computador que pode estar armazenado em memória ROM. Aí vem a pergunta. Se eu te disser que o BIOS lá do meu computador, esse programa, está armazenado num chip de memória ROM,
Quando eu desligar o meu computador, esse programa BIOS será apagado desse microchip de memória ROM? Não, não será apagado. Como é que tu sabe disso? Porque se ele está num chip de memória ROM, a memória ROM não é volátil, não perde os seus dados na ausência de energia elétrica. Isso significa então que quando tu desligar o teu computador, os dados relacionados a esse programa chamado BIOS não serão perdidos, justamente porque BIOS é o sistema básico de entrada e saída, e se ele estiver armazenado em memória ROM, a memória ROM não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Agora, um detalhe importante, qual é a função desse programa chamado BIOS? Bem, BIOS é um programa que vai fornecer os primeiros dados para a CPU processar quando tu liga o teu computador. Ele vai ser o responsável pela inicialização do sistema. Olha que interessante, BIOS então é um pequeno programa de computador, é um sistema básico de entrada e saída, que pode estar armazenado no teu computador ou em memória ROM ou em memória flash, e quando o fabricante, e é ele fabricante que grava o BIOS neste microchip, ele grava com o intuito de que quando tu desligar o teu computador, tu não venha perder as informações desse programa chamado BIOS. E outra coisa, quando tu ligar o teu computador, os primeiros dados que o teu computador vai processar advêm desse programa chamado BIOS, que fornece os primeiros dados para a CPU processar quando o usuário inicializa o sistema, quando o usuário liga o computador. Então, quando tu ligar o teu computador, os primeiros dados que o teu computador vai processar, os primeiros dados que a CPU vai processar, vêm desse programinha chamado BIOS. Aí é claro que alguém me diria, professor, tem como mostrar isso na prática? Bem, eu posso mostrar aqui para vocês a imagem de uma placa-mãe. Aqui é uma placa-mãe de um determinado computador, uma placa-mãe do meu computador. Nessa placa-mãe, como tu já sabe, nós temos vários encaixes chamados de slots, temos o encaixe aqui que é o soquete para o processador, temos as portas para periféricos externos, essa é a nossa placa-mãe. Mas aqui embaixo, observa, eu tenho um determinado microchip que eu estou apontando aqui embaixo nessa minha placa-mãe. Eu vou ampliar a imagem desse microchip e eu quero estudar ele contigo. Aqui embaixo, ó, vou ampliar. Percebe? Agora eu estou te mostrando uma imagem ampliada daquele microchip. Observa que tem uma etiqueta aqui nesse microchip indicando BIOS. Isso quer dizer que dentro desse meu microchip de memória ROM existe o sistema básico de entrada e saída. Existe esse programa chamado BIOS. Bem, se o fabricante gravou esse programa chamado BIOS neste microchip de memória ROM, isso quer dizer que para o usuário esse microchip é somente de leitura. O usuário não pode gravar os seus arquivos neste microchip. Por que não, professor? Porque lembra, é memória ROM. E se é memória ROM, é somente de leitura para o usuário. Quem gravou esse programa é o fabricante. Quando tu ligar o teu computador, quando tu inicializar o teu sistema, os primeiros dados que a CPU vai processar vêm desse programa chamado BIOS. Então observa comigo agora a ideia. Ó. Quando eu ligar o meu computador, está aqui o programinha chamado BIOS no microchip de memória ROM ou de memória flash, que ele pode aparecer também. Quando tu ligar o teu computador, a CPU vai conectada aqui nesse soquete. Quando tu liga o teu computador, os primeiros dados que a CPU processa vêm justamente desse programa chamado BIOS. E aí a CPU começa então a processar esses dados assim que o computador é inicializado.